Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um culto onde vamos glorificar e honrar o nosso bom Deus e realmente vamos louvá-lo com este cântico Eu Quero Te Glorificar. E coloquemos de pé, irmãos, e vamos glorificar o nosso bom Deus. Minha oração é que eu seja diferente, que leve a palavra sempre à frente, que represente meu Senhor. Seja teu Espírito a voz que orienta a minha vida, seja o primeiro pensamento, seja o ar para eu respirar. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-me um coração que possa te agradar. Eu quero te glorificar. Faz a diferença, não é minha opinião formada, mas o que eu conheço da palavra e o que testifica em meu agir. Em meio ao caos constante, que eu seja uma voz de esperança, sempre trazendo a lembrança que o nosso lugar não é aqui. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-me um coração que possa te agradar. Eu quero te glorificar. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-me um coração que possa te agradar. Eu quero te glorificar. Senhor, porque Tu és digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor, e realmente que este seja o desejo dos nossos corações nesta manhã, glorificar o Teu santo, poderoso e precioso nome, Senhor. Que nesta manhã o Teu Espírito possa rondar os nossos corações e as nossas vidas, Tu possas falar aos nossos corações através da Tua palavra e que realmente o Teu nome possa ser exaltado nesta manhã, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, Senhor, e que Tu possas ser glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos continuar de pé, temos o coro Doce Espírito. Vamos cantá-los todos juntos. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença.
perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Pois bem, vamos voltar-nos então para a palavra do Senhor. E ainda há pouco, e hoje a base da nossa meditação resulta de um cântico que cantamos e que iremos ainda hoje ter a oportunidade de o fazer daqui a pouco. E ao mesmo tempo pensarmos sobre o que é que cantamos. Ainda há pouco cantávamos um cântico, Eu Quero Te Glorificar. Não é? Não é sobre esse que vamos falar, mas eu quero te glorificar. Como? Como é que eu posso glorificar o meu Deus? É só da boca para fora? Ou é também através da minha vida, do meu coração, da minha dedicação, da minha consagração, da minha entrega a Ele? Bem, mas estamos a ir por outros caminhos que não propriamente este, que hoje nos leva a meditar na palavra de Deus. E um dos cânticos que cantamos e que iremos ter a oportunidade de cantá-lo mais à frente, dizemos que maravilhoso é estar na tua presença. Temos alguma dúvida a esse respeito? Não. É maravilhoso estar na presença do Senhor. É maravilhoso te adorar. Temos alguma dúvida acerca disso? Também não. Maravilhoso tocar em tuas vestes. E vamos ver então o que isso significa na realidade. E maravilhoso
te contemplar. Então, temos tanta coisa que é maravilhosa e que muitas vezes não estamos a tirar totalmente proveito dela. Quando estava a fazer uma busca acerca deste tema, surgiu e escolhi Juízes capítulo 13, porque nele encontramos a descrição do nascimento de Sansão, e temos ali algumas expressões muito próprias, muito características, algumas delas que penso eu que não imaginaríamos que se encontrariam particularmente neste livro, que é um daqueles livros que muitas vezes têm as folhas coladas. Não é? Não lemos com frequência. Então vamos lá, eu tenho o texto ali, ele é um pouco extenso, vou pedir voluntários para lerem-me o texto. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem lhe disse o meu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou-o a seu marido. E disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi àquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizerdes holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era um anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do alto para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ok. Parece... tá bom. Provavelmente nunca, ou não sei se temos lido este texto, e quantas vezes lemos um texto da Palavra de Deus e não extraímos dele todo o sumo que ele tem para nós. E há aqui neste texto pelo menos um versículo que me despertou atenção
e é o versículo, creio que 18, mas temo-lo mais à frente, onde aparece esta expressão maravilhoso. E maravilhoso, o que é? Ou quem é? Maravilhoso. Podes avançar, então, e eu coloquei pelo menos 4 pontos da nossa meditação, e maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é estar em sua presença. É isto que nós cantamos. Mas cantamos porque é maravilhoso estar na sua presença. Porque ele prometeu, quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no nosso meio. E então o versículo 18 diz: e o anjo do Senhor lhe disse, porque me perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso. O que é maravilhoso? Perguntar pelo nome dele? Ou o nome dele é maravilhoso? Ainda na semana passada falávamos acerca das chamadas teofanias, ou seja, as manifestações de Deus através particularmente de anjos, e que ainda hoje continuam a exercer esse ministério. O anjo do Senhor, vamos ter a oportunidade de ver esse versículo, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Temos consciência disso? Que atrás de nós ou ao nosso lado pode estar um anjo do Senhor? Muitas vezes até pode ter a forma física, porque, como eu digo, eles não vêm com asinhas, mas são instrumentos de Deus para a nossa bênção, para a nossa proteção, para a nossa guarda. E o texto a seguir diz-nos precisamente isso no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Este era o testemunho de Davi. E eu acredito que é o testemunho de todos aqueles que conhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Maravilhoso é estar na sua presença, porque o Senhor está conosco. Isaías, capítulo 9 e versículo 6, é talvez o versículo que não só descreve este Messias como maravilhoso, mas nos diz, dependendo das versões, e não quero aqui comentar essas diferenças, que ele é maravilhoso, então, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso é estar na presença deste Deus que é maravilhoso. Maravilhoso é estar na presença deste Deus que é conselheiro. E como é que ele nos aconselha? Através da sua palavra. É através da sua palavra que nós podemos receber os conselhos de Deus. Muitas vezes ele nos fala através da nossa comunhão com ele por meio da oração. E nos faz sentir que estamos dentro da sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Maravilhoso é, então, termos este Deus forte. É ou não é? O apóstolo Paulo testificava isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso todas as coisas porque sou bom. Mais à frente vamos falar sobre esse aspecto. Ou que sou melhor. Ou porque sou quem sou. Não. Paulo, que era aquele que eventualmente poderia gabar-se do seu estatuto, e ele diz, eu poderia muito bem
falar acerca da minha posição social, até das revelações que Deus me tem dado. Mas Paulo se gloriava e depositava a sua confiança neste Deus que é forte, que é Pai da eternidade. É maravilhoso termos o nosso Deus que criou todas as coisas, que nos criou a nós, que achou que não era bom que o homem estivesse só. E aquilo que Deus considerou naquela altura continua válido para os dias de hoje. Homem só só faz as asneiras. Portanto, não estou a dizer com isto que muitos não recebam do Senhor este dom de viver, mas é mais fácil talvez uma senhora viver só do que um homem viver só. E então é bom termos a sua presença conosco. Príncipe da paz. Praia da eternidade, príncipe da paz. A tal paz que o mundo apregoa, a tal paz que o mundo procura, a tal paz que o mundo não consegue, porque não conhece o príncipe da paz. Eu vou só pedir, se houver um voluntário que possa-me ali fechar a porta, ou encostá-la, pelo menos, que me está a fazer aqui um contraste muito grande com o ecrã. E eu não consigo realmente ver os versículos. Dizia eu então ainda que Isaías, não só neste capítulo 9, versículo 26, mas também mais à frente no capítulo 28 e versículo 29, ele faz referência a este facto. Até isto procede do Senhor maravilhoso. Peço desculpa. Do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Tudo isto procede do Senhor, que é maravilhoso. Nós podemos não só ver as maravilhas do nosso Deus nos seus conselhos, na sua palavra, mas podemos ver as maravilhas do nosso Deus também nas suas ações, nas suas obras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É bom podermos dizer isto, tal como o cântico diz, mas acima de tudo não é porque o cântico diz, mas é porque a palavra de Deus o afirma. Maravilhoso é estar na sua presença. E essa presença é real não só quando estamos reunidos aqui, mas a sua presença está em nós. Neste último hino que cantávamos, falava sobre o Espírito. O Espírito que Deus enviou, que o próprio Senhor Jesus é necessário que Ele vá para que o Espírito venha e habite em vós. No caso de Sansão, ainda vou dizer mais qualquer coisa. No caso de Sansão, vemos que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Era um nazireu desde a sua nascença, ou seja, alguém que tinha sido consagrado, tinha dedicado, neste caso foi Deus que o dedicou para o seu serviço. Houve muitos outros homens na palavra de Deus com este dom, com esta chamada do Senhor. Só que a presença do Espírito não era constante como é a partir do dia de Pentecostes, não é? Portanto, o mesmo Sansão pôs o pé na poça, não é? E o Espírito de Deus se ausentou dele temporariamente. O Espírito de Deus nele manifestava-se fundamentalmente pela sua força.
E ele foi tentado até que cedeu e disse realmente em que é que consistia essa força que tinha. Mas os seus inimigos depois esqueceram-se disso. E Deus, ele pediu perdão ao Senhor. E pediu que Deus o enchesse de novo do seu espírito. E a palavra de Deus diz-nos que ele estava preso aos pilares do templo e conseguiu derrubar esses pilares do templo. E com a sua morte, ganhar esta vitória para o povo de Deus. Então, maravilhoso é estar em sua presença e no último temos o exemplo também, então, não só daquilo que João nos diz na sua palavra. Peço desculpa que eu não sei se ainda tenho algum ponto lá no 1. Já estava. Obrigado. Então, maravilhoso é-te adorar. Cantamos nós. Maravilhoso é-te adorar. João, no capítulo 4, versículo 23, descreve o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Diálogo característico, que ainda hoje muitas vezes ouvimos. Mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, mas nós dizemos que é aqui neste monte que se deve adorar. Nós dizemos hoje, mas a minha igreja é que é a que está certa. E o outro diz, não, a minha igreja é que está correta. Ó mulher. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Senhor se agrada daqueles que o adoram nestes termos. Poderíamos procurar inúmeros casos, inúmeros exemplos. Eu lembrei-me imediatamente dos magos. E diz-nos o texto de Mateus capítulo 2 e versículo 2 o seguinte, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Maravilhoso é poder te adorar. Agora, deixem-me que vos diga que estes homens, naquele tempo, não tinham TGV, não tinham nenhum bólide, nenhum carro topo de gama, fizeram milhares de quilómetros para vir adorar ao Senhor. E nós temos tanta dificuldade de vir de atos cunhados, não estou a queixar-me, está bem? Ou de virmos da Filha Boa, ou de virmos da Lourinhã, ou de virmos de Campelos, ou virmos de Santa Cruz. Estes homens deslocaram-se de um trajeto tão longo com o propósito de vir para adorar. Maravilhoso é poder te adorar. É certo que nós podemos fazer na nossa casa, mas também deixem-me que vos diga que é maravilhoso estarmos juntos com o propósito de adorar o Senhor. Em terceiro lugar, maravilhoso é que eu não conseguia encontrar aqui algo que substituísse aquela atitude, aquela ação daquela mulher que inspirou o autor do hino. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. O que é que levou aquela mulher a tocar nas vestes de Jesus? Vamos ler os textos que narram isso. Está em Lucas capítulo 8, também em Mateus, mas escolhi o texto de Lucas capítulo 8, versículos 28 até ao 30 e depois dando um pequeno salto até ao 34.
Eu vou pedir a um voluntário. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. No meio da multidão, talvez até com vergonha, a sua condição fazia com que ela fosse de alguma forma marginalizada também na sociedade. Ela passou sorrateiramente entre todos e tocou nas vestes do Senhor, porque ela pensou para com ela: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Maravilhoso é crer em ti, crer no Senhor. E há coisas que o Senhor faz que a uns e que não faz a outros, talvez porque a sua fé ainda não é suficiente para poder beneficiar dessa bênção, de vir ao Senhor, pedindo, tocando nas suas vestes. Não é preciso grandes alaridos. Não é, já vimos que não é preciso grandes manifestações. Agora, o Senhor não perdeu a oportunidade de conceder àquela mulher aquilo que a sua fé a levou a pedir junto do Senhor e ao mesmo tempo a dar testemunho. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz ser curada desse teu mal. Aquela, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade de todos poderem ver o grau de fé desta mulher e o seu poder, naturalmente. Porque aquilo que a palavra de Deus nos descreve acerca do poder do Senhor Jesus resulta no sentido de provar que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Por isso João, que não é o caso aqui, mas João usa este mesmo propósito quando descreve tudo isso. Jesus fez na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão descritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Maravilhoso é crer em ti. Maravilhoso é crermos no Senhor. Maravilhoso é te contemplar. Quando pensei nesta palavra contemplar, eu procurei ajuda no dicionário. E o dicionário diz que contemplar significa olhar muito tempo. É ficarmos vidrados. Olha uma boa ilustração. Estarmos vidrados no Senhor. Estarmos completamente obcecados com aquilo que Ele é, com quem Ele é e com aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Maravilhoso peço desculpa. Contemplar é olhar muito tempo e com atenção. Muitas vezes nós olhamos, mas não olhamos com atenção. Não vemos os pormenores, seja de uma obra de arte. Muitas vezes, quando se vai a um museu, enfrenta-se determinadas obras de arte, estão lá um banquinho, uma cadeira, para os verdadeiros apreciadores ficarem a olhar para aquela pintura ou para aquela escultura. É contemplar, é ficar parado. Hoje em dia nós não temos tempo para ficar parados. Não temos tempo para contemplar.
não temos tempo para contemplar o Senhor, para ficarmos um tempo lendo a sua palavra, um tempo em oração, um tempo em adoração ao Senhor. Maravilhoso é te contemplar, é olhar muito tempo, é dar aqui temos, por assim dizer, outro significado do contemplar, é dar ou dar ou fazer mercê a. É contemplar alguém com alguma coisa que nós lhe damos. Significa contemplar também. É a riqueza da nossa língua portuguesa. Dar, doar e, em terceiro lugar, meditar em. Considerar. Então, maravilhoso é te contemplar. Maravilhoso é meditarmos. Meditarmos na palavra. E a palavra fala-nos acerca do nosso Deus. A palavra fala-nos acerca do nosso Salvador. A palavra fala-nos acerca da salvação que Ele prometeu e que nos concedeu na cruz do Calvário, conforme ainda hoje ouvimos na escola dominical. Maravilhoso, então, é de contemplarmos e eu... estamos na mesma? Obrigado pela deixa, porque eu realmente já há pouco ali, quando estava a conferir os slides, porque muitas vezes engano-me, achei que este estava inicialmente repetido, mas só porque eu acrescentei isto. Há um pormenor que, por um lado, utilizo um software que é chamado a Bíblia Hábil, que agora já não existe, portanto, é proveniente do Brasil, mas a associação que tinha esta edição, provavelmente porque não tinha subsistência suficiente, acabou com esse software. Mas ele existe, eu tenho uma cópia e então recorro a ela. E maravilhoso, é interessante que não aparece, segundo a descrição deles, no Novo Testamento. Mas na concordância bíblica, que é um volume enorme, tem lá realmente, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, afirmações acerca do que significa contemplar. E muitas vezes também surgem outros termos, como também considerar, acreditar ou ver. Não é? Por isso eu não fui agora desenvolver mais, porque senão o nosso tempo não iria chegar. Maravilhoso é te contemplar. Mas vamos ver alguns textos da palavra de Deus. E eu dividi em dois grupos. Maravilhoso é te contemplar mesmo na adversidade. Eu até diria que, se calhar, muitas vezes a adversidade ajuda-nos a nos aproximar mais do Senhor. E está lá no cimo o texto, Jó, capítulo 19, e depois o versículo 26, este depoimento de Jó resulta do diálogo com os seus amigos. Amigos, não é? Com amigos daqueles, ninguém precisava de inimigos, não é? Então o que é que disse o Jó? E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. O que é que este homem revela no meio da adversidade, no meio da doença? Os seus amigos dizem, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó dizia, e depois de consumida a minha pele, ela estava-se
a desfazer, ainda que esteja consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. A fé de Jó não tinha paralelo. Mesmo nos momentos de dificuldade, de adversidade pelas quais ele estava a passar. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Está lá o contemplar. Estes olhinhos que a terra hão de comer, não é? Como nós dizemos. Hão de contemplar o Senhor. Esta é a nossa esperança e esta é a nossa fé no Senhor. Maravilhoso é te contemplar. Não só um dia na glória, mas já cá. Nós podemos contemplar o nosso Deus. Maravilhoso é então contemplar na adversidade, e temos aqui o outro caso do salmista, que muitas vezes naqueles salmos maravilhosos que temos, são muitas vezes momentos também de luta, de dificuldade. O que é que nos diz o salmista aqui no Salmo 27, versículo 4? Alguém me ajuda? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e a inquirir no seu templo. Quem é que assina por baixo? É o Davi, mas é o Vítor Tavares também. Então, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Ele estava a falar, por um lado, no templo, mas ao mesmo tempo estava a falar da eternidade. E ver, então, e contemplar ao Senhor e contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu tempo. Portanto, esta é uma das razões pelas quais nós vimos à casa do Senhor. Assim como o salmista ia à casa do Senhor para contemplar o Senhor. Maravilhoso é te contemplar. Maravilhoso é te contemplar mesmo quando tudo vai bem. E eu não sei qual é a maior dificuldade. Se é contemplar quando tudo vai mal, ou se é contemplar quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, e aqui podemos ver alguns exemplos, quando tudo vai bem, e o Salmo 119, versículo 37, que vamos ver mais à frente, fala-nos nisso, é mesmo na fortuna. Na fortuna não tem a ver com o sentido de enriquecimento, mas tem a ver com o sentido de termos uma boa sorte, salvo seja, não é? Nós usamos estas expressões, isto é o dicionário que faz referência ao que é contemplar na fortuna, nas bênçãos, na ventura, na felicidade, no sucesso, na bonança. Não é na tempestade, é na bonança. Portanto, contemplá-lo na graça, no seu sentido de favor ou de bênção, contemplá-lo na prosperidade, contemplá-lo na facilidade. Não é só na adversidade, mas também contemplá-lo nos momentos bons. E pela graça de Deus ainda há, e são muitos, e às vezes eles passam por nós e nós nem nos apercebemos disso. O problema é esse. É que as bênçãos do Senhor são tantas que muitas vezes nós nem nos apercebemos delas e não paramos para contemplar as suas bênçãos. Então,
Salmo 119, os versículos 35 a 37, porque eu acrescentei, o versículo era, creio, o 37, mas eu quis enquadrá-lo. O Salmo 119, como devemos saber, é o capítulo maior da Bíblia, e que dedica ao valor, à importância de meditarmos na palavra de Deus. E o que é que diz então o salmista ali? Mais um voluntário. Porque senão vamos ter mais. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Obrigado. Então, faz-me andar na tua presença, na presença dos teus, na tua vereda e nos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Temos nós prazer na palavra de Deus? Temos nós prazer nos seus mandamentos? Depois, inclina o meu coração aos teus testemunhos. Testemunhos, mandamentos, são tudo sinónimos que nós encontramos neste capítulo. E não à cobiça. Então, maravilhoso é contemplar ao Senhor e não ficarmos embevecidos com as coisas materiais que possam vir. Desvia aos meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. A vaidade é carnal. Muitas vezes estamos muito vaidosos daquilo que nós pensamos que somos e não reconhecemos que nada somos e que o que somos devemos ao Senhor. Muitas vezes somos vaidosos e manifestamos essa vaidade naquilo que vestimos, quando a verdadeira beleza não está no exterior. A verdadeira beleza está no interior. As iludências. Não conhecem este provérbio? As iludências aparudem. A Isabela abana a cabeça. Ajuda. As aparências iludem. Eu gosto de usar esta expressão. As iludências aparudem. Não, é as aparências que iludem. E a verdadeira beleza não está no exterior. No frisado dos cabelos, no vestir, nas joias. Pedro fala nisso mais à frente. A verdadeira beleza está no coração. E é nele que o Senhor quer ver manifesto a sua maravilha. Então, é mesmo agora para terminar. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é poder o adorar. Maravilhoso é crer nele. Maravilhoso é contemplá-lo. São os 4 pontos que eu diria que, quando nós cantarmos o cântico, possamos refletir e dizer mesmo do fundo do nosso coração que estamos maravilhados com o nosso Deus, estamos maravilhados com aquilo que Ele é, com quem Ele é, e estamos maravilhados com a sua ação em nós e através de nós. Senhor, mais uma vez te agradecemos por podermos estar na tua presença, e tudo aquilo que hoje pudemos refletir expressa realmente o sentimento dos nossos corações. E sentimos quão maravilhoso é podermos estar na tua presença, quão maravilhoso é podermos te contemplar, quão maravilhoso é podermos ver a tua obra e a tua ação nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, bem como na vida da tua igreja.
e queremos continuar, Senhor, a colocar-nos nas tuas mãos, gratos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor seja conosco, a cada dia. O hino que eu vou cantar... Não é preciso. Acalma meu coração. A nossa vida é feita de desafios, nós enfrentamos lutas no nosso dia a dia, e que muitas vezes tira a nossa paz, o nosso sono, mas o Senhor, a palavra do Senhor diz em Salmo 46:10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E muitas vezes o Senhor, ele não acalma de imediato a tempestade do lado de fora, mas Ele pode sempre acalmar a tempestade dentro de nós. E hoje Ele nos chama a confiar, mesmo que as coisas pareçam que está fora do controle. Ele nos chama a lembrar que o controle nunca saiu das suas mãos. Nós vamos louvar o Senhor com este hino. Eu acredito que os irmãos, alguns devem conhecer este hino. Vamos louvar o Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração,
Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, né? Estejamos sempre em oração. O Senhor, Ele acalma o nosso coração. Amém? Nesse momento, então, vamos passar a parte dos dízimos e das ofertas. E como a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9:7, que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
O grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas levantadas, por cada um que pôde contribuir. As pessoas que não puderam, o Senhor conhece o motivo, e eu agradeço também pela vida de cada pessoa que pôde estar aqui, contribuindo de alguma forma para a Tua obra, meu Pai. É tudo que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. E é tão bom quando nós podemos ver que realmente, muitas vezes na adversidade, nós podemos ver como o Senhor é realmente maravilhoso e acalma o meu coração. Não é? Como acabámos de ouvir há pouco no hino. É bom quando nós podemos, de vez em quando, ver a porta abrir-se e ver alguém entrar que há muito tempo não víamos. Estamos muito felizes hoje por ter Tatiana, o Brás e a Ossana. Que saudades! Que saudades vossas, e nós damos graças a Deus por vocês estarem no nosso meio. Damos graças a Deus pelas bênçãos que o Senhor vos tem concedido. E é uma alegria poder-vos ver. A Tatiana ainda com as suas canadianas, não é? Ainda vai demorar um pouquinho, mas graças a Deus já estão na vossa casa nova. Que bom! Glória ao Senhor, não tenham vergonha de dizer glória a Deus, bem alto, não é? Porque é realmente de dar graças ao nosso Deus, porque Deus tem sido maravilhoso. E mesmo na adversidade, o Senhor tem estado junto a vós. Também estamos muito felizes porque hoje soubemos de uma notícia que muito nos alegrou. Naomi e o seu esposo têm pedido as orações pela sua filha, que está no Nepal, e a Naomi já há muitos anos que não vê a sua filha, e sabem como as situações estão muito difíceis para marcar um agendamento para a Aima. E hoje eles trouxeram a notícia que em abril vão já ter um agendamento para a sua filha. Graças a Deus, glória ao nome do Senhor. E o Senhor realmente é maravilhoso. E Naomi agradecia as nossas orações porque o Senhor responde. Responde muitas vezes não no tempo que nós gostaríamos, porque nós queríamos que fosse ontem, mas o Senhor responde no tempo certo. E também estamos muito felizes porque a Telma hoje pode estar connosco e as suas meninas, e estamos mesmo muito, muito, muito felizes. Ficamos muito contentes por vos ver. Continuamos incentivando os irmãos a juntarem-se connosco à terça-feira na reunião de oração via Zoom. É uma bênção podermos estar juntos, podemos partilhar os assuntos de oração, podermos partilhar as bênçãos também que o Senhor nos tem dado. E o tempo urge, o tempo passa tão depressa. E muito em breve nós estaremos na primeira semana de dezembro, e começamos já a sentir o cheirinho do Natal. Por isso eu vou chamar o Johan para nos incentivar e motivar para este culto de Natal. Bom dia aos irmãos novamente. Portanto, como já foi dito aqui nas últimas oportunidades, nos últimos domingos, nós temos o nosso culto de Natal este ano, que vai ser um pouco diferente dos anos anteriores. Para já, como falamos, a data vai ser o dia 21, né? E vai ser na casa da irmã Isabel, no Casal da Popa, às 17h30, 5h30 da tarde. Temos aqui o tema principal, o presente da graça, ou seja, Jesus aqui como nosso presente de Deus. E para isso, nós precisamos da colaboração mesmo de todos, inclusive das crianças. E aqui é um ponto importante que eu queria destacar aos irmãos. Nós já temos falado sobre isso nos cultos anteriores, mas aqui é mais uma vez importante frisar isso e deixar isso bem marcado. Nós precisamos que os pais que tenham as crianças tragam as crianças no domingo, porque, Andréia, imagino durante o domingo, e também vamos aqui estudar ainda a possibilidade de, no sábado também ser feito isso, vão participar de uma confecção aqui de alguns símbolos do Natal que nós vamos utilizar para decorar o local no dia, incluindo uma manjedoura simbólica e uma cruz iluminada, e também vão participar de uma encenação,
Portanto, nós precisamos mesmo da colaboração dos pais para que tragam as crianças para poder ensaiar, porque, querendo ou não, esse plano já foi passado há mais tempo, mas estamos aí há algumas semanas, alguns domingos do culto, e isso precisa estar bem orquestrado no dia. Portanto, eu peço aos pais que tragam mesmo as crianças no domingo para poder ensaiar tanto a ensinação quanto também fazer parte da confecção dos materiais. Aqui é apenas uma breve lista das coisas que vão ser precisas para essa encenação. Portanto, como podem ver, são muitos personagens, muitas crianças, então vamos precisar mesmo da colaboração dos pais. E aqui falando especificamente da ceia dos irmãos, como eu falei semana passada, eu elaborei aqui uma lista dessas comidas, essas coisas para poder ser mais bem organizado e cada irmão poder preencher de forma autônoma aquilo que pretende levar. Entretanto, essa lista ainda vai passar por uma revisão, porque como vocês podem ver, eu sou do gênero masculino e isso implica que nós não temos uma noção muito bem quando se trata de quantidades, alimentos, coisas, enfim. Esse tipo de coisa é um pouco complicado para o nosso cérebro. Então eu pedi aqui ajudinha aos universitários aqui, a irmã Isabel e a irmã Loriane e também a Andréia, para depois darem uma revisão nisso antes de passarem para o grupo da igreja. Portanto, quando estiver mesmo pronto no grupo da igreja, vamos enviar essa lista, que é basicamente uma tabela online do Excel, em que cada irmão pode lá ver as comidas, opções de alimentos que temos para levar, e podem marcar o que é que pretendem levar. E assim não há coisas repetidas e quantidades já são bem pré-definidas. O que é importante também desde já confirmar quais são os irmãos que vão, para podermos definir quantidades. Então, eu vou elaborar hoje apenas uma lista ali, uma sondagem no grupo da igreja, e eu peço que os irmãos que já tenham certeza que vão no dia 21, marquem, confirmem a sua presença para podermos ter essa ideia e noção de quantidade. Exato, que vamos mais perto da data também fazer aqui um convite mais formal ali através de uma divulgação no WhatsApp. Aqui é só um exemplo que eu tentei deixar da tabela, mas não funciona muito bem. E portanto, vemo-nos lá. Tu dizes que és do género masculino, não é? Sim, sim. Mas se perguntasse ao meu marido, ele dizia-te logo o que é que as pessoas deviam trazer, sobremesas. Imagino eu que sim. Irmãos, ainda vamos cantar mais um louvor ao nosso bom Deus e vamos realmente aplicar a palavra que ouvimos hoje através do pastor. Vamos realmente cantar este louvor aplicando a palavra que ouvimos e vamos realmente contemplá-lo, vamos adorá-lo, engrandecê-lo por estarmos na sua presença. Então de pé vamos cantar este louvor, irmãos. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus.
tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos, pois, terminar este tempo na presença do Senhor, do nosso Deus maravilhoso, e podermos realmente sair com a sua presença também conosco, e que ela possa nos guiar e conduzir durante esta semana. Senhor, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, pois Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E queremos-lo fazer, Senhor, com sinceridade, pois podemos ver, Senhor, tudo isso que Tu és e tens feito e o cumprimento das Tuas promessas, pois Tu não falhas e Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a cada dia, seja nas coisas pequenas, seja naquelas maiores, nós podemos ver que Tu permaneces imutável. Agradecemos, Senhor, pois por este tempo, lembramos os irmãos que não puderam estar aqui conosco e pedimos também, Senhor, a Tua bênção para eles. Que Tu possas, Senhor, nos dar uma semana ricamente abençoada, pois é no nome do Teu amado Filho que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém.